Bom dia, irmãos. Yeah. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, cada um de nós essa manhã. Bem, estamos começando mais um mês, né? Hoje, dia 1º de outubro. O ano está quase acabando já, né? Como tem passado rápido o tempo. Eu fico feliz, assim, de, às vezes, meditar o quão rápido o tempo tem passado, porque me faz lembrar de uma promessa que Deus disse que no tempo do fim, o tempo seria encurtado por amor aos seus filhos. Então, eu fico feliz porque Deus está cumprindo a promessa dele e que está próximo à volta de Jesus. Então, isso é maravilhoso. A gente fica assim, às vezes, desesperado, porque não deu para fazer o que a gente queria, não deu para cumprir aquilo ou aquilo outro, mas quando a gente para realmente pensar e meditar no que realmente é importante, a gente se lembra das promessas de Deus. Bem, não é o tema dessa manhã, mas é um outro tema que eu gosto muito. Por um tempo eu estudei sobre isso para ser minha profissão, acabei desistindo, mas de vez em quando o tema saúde me persegue, não tem como eu fugir. Não, acho que eu ganho, tá alto. Então, por um tempo, né, eu estudei, fiz a faculdade de Educação Física, praticamente me formei, mas próximo da minha monografia, que seria o projeto final, né, o trabalho final de conclusão do curso, aconteceu muita coisa, na verdade. Eu me desesperei, não consegui ter um tema, passei um semestre inteiro fazendo a matéria de monografia e não tinha um tema para me apresentar meu trabalho. Aí fiz coisa errada, né? Tive que me casar às pressas, casei e aqui estou eu. Depois de alguns anos, falando sobre o tema saúde. Esse mês foi decidido, né, que a gente iria estudar sobre saúde e eu vou começar o primeiro tema desse mês falando sobre alguns pontos, né, de saúde. Onde foi que eu coloquei minhas folhas? Bem, eu preparei para vocês aqui nessa manhã, basicamente, a doutrina de saúde que contém na Bíblia. Dentro da Bíblia, orientações que Deus deu e deixou para nós, para que a gente vivesse melhor, tivesse uma vida plena, tivesse saúde e, ao mesmo tempo, também tivesse alegria. Porque quem aqui que é feliz sentindo dor? Eu não conheço ninguém. Até dizem aí que tem um tal de sadomasoquista, né, de masoquista, mas eu não conheço nenhum, graças a Deus. Eu acho que é um negócio doentio, né? Mas enfim, vamos curvar nossas frontes e fazer uma oração? Bondoso Deus e amado Pai que estás nos céus, agradecemos a Ti, Senhor, por esta manhã chuvosa. Agradecemos a Ti, ó Pai, por termos tido a vontade e o desejo de nos reunirmos para louvar e adorar o Teu santo nome. Pedimos a Ti, ó Pai, a Tua bênção, pedimos a Ti sabedoria para compreender o que queres para a vida de cada um de nós. Abençoa-nos, guarda-nos, usa-me aqui neste momento
É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Quem aqui já ouviu a expressão, por favor, pare o mundo que eu quero descer? Não ouvi, não. Nunca ouviu, não? Pare o mundo que eu quero descer. O mundo está tão bagunçado, está tão confuso, está tão estranho, que parece que é uma expressão até bem conveniente para se dizer. Conta-se a história de uma escola, para vocês verem a loucura do mundo. Conta-se uma história de uma escola que fez uma campanha na comunidade para arrecadar dinheiro para que comprasse um ônibus escolar para levar as crianças para a escola. E aí depois conseguiram juntar aquele dinheiro, comprar o ônibus para levar as crianças para a escola, e depois de um tempo eles fizeram campanha para construir um ginásio na escola para que as crianças fizessem exercício. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ia para a escola caminhando. A gente morava numa chácara próximo à cidade, e a gente tinha que sair de lá, eu e meu irmão, sair de lá caminhando e percorrer um trecho, acredito eu, de uns 500 metros na beira da rodovia, e aí a gente entrava dentro da cidade e ia caminhando até chegar na escola. Eu, por muito tempo, eu fiquei curioso, eu falei assim, nossa, eu era meio revoltado, né, porque a gente morava numa casa próximo ao córrego. Aí tinha isso, né? Tinha a travessia do córrego, né? O córrego tinha uma ponte muito tempo atrás, e aí quando chovia muito, essa ponte ela foi levada e a gente tinha que pular nas pedras lá até para atravessar. E eu ficava meio revoltado porque em cima tinha uma colinazinha, minha tia morava lá e meus primos, eles eram levados de carro para a escola, e aí a gente não recebia essa carona, mas a gente ia andando. E quando chovia, enchia, a gente até gostava quando chovia, porque enchia o rio, o córrego, aí não dava para atravessar, então a gente não podia, a gente não ia para a escola, aí era bom. Mas aí eles pegavam e davam um jeito e arrumavam carona para a gente ir para a escola, então de todo jeito a gente não escapava, tinha que ir às vezes para a escola. E aí a minha curiosidade é que era longe essa caminhada, e eu queria saber quanto tempo, qual que era a distância lá de casa na escola. Aí um tempo atrás aí eu olhei, eu me lembro que era 2 quilômetros para ir para a escola. Aí parando para pensar, mas 2 quilômetros era pouca coisa, mas para uma criança, todo dia, e andar 2 quilômetros, depois mais 2 quilômetros para voltar, era muita coisa. E era um sol quente, ou Goiásinho, acho que o Brasil inteiro, né? Ou lugarzinho que tem um sol quente, que é aquele país nosso. Mas era bom, era saudável. Eu tenho saudade daquela época de criança, que inconscientemente fazia exercício físico. Era bom, era saudável, fazia parte da atividade do ser humano, do que Deus planejou. Deus planejou o exercício físico para o ser humano como algo natural, e hoje não é. Hoje nós temos academias, as academias elas surgiram e foram criadas devido à necessidade do esporte, da atividade física não ser algo natural mais para o ser humano. Os avós nossos, os nossos bisavós, eles acordavam cedo, a vida deles era natural, eles acordavam por volta das 5 da manhã, iam tirar leite ou iam fazer alguma outra atividade. Eles precisavam ir andar a cavalo. Andar a cavalo é uma atividade física extremamente desgastante para o corpo humano. Quem aqui não acredita em mim, vai lá no Brasil e anda umas 2 horas de cavalo para ver depois.
no final da semana, no outro dia, 2 dias depois, para você ver como é que vai estar o seu corpo, as suas pernas. Então, é uma atividade física. E era natural isso. Hoje, a atividade física não é algo natural. É algo que precisamos sair do nosso conforto da nossa casa para poder exercitar. E aí o mais interessante, né? O pessoal, ao invés de pegar e falar assim, eu vou caminhar e ir para a academia fazer. Não, ele pega o carro e vai. Algo que é de graça. E às vezes, muitas vezes, a gente tem pagado, gastado dinheiro, talvez um dinheiro que você poderia estar economizando para o futuro, né? Poupando para o futuro. Não, a gente está gastando gasolina, desgastando o carro para poder buscar isso aí. Eu não digo por mim, né? Porque eu sou um sedentário completo hoje. Mas eu tenho precisado, por necessidade, buscar o exercício. Acho que alguns aqui lembram de eu reclamar de dores nas costas. Resolvi o problema. Vocês acreditam? Sabe como? Caminhando. E aí eu parei para pensar, né? Eu falei assim, mas como que a caminhada resolveu o meu problema? Aí eu lembrei das matérias lá de cinesiologia e movimento do corpo humano. E lembrei que o fato de eu caminhar obrigava, né, que a minha coluna e o meu quadril se movimentasse de forma natural, que fizesse com que a minha coluna se alinhasse perfeita e corretamente. Eu aí, alguns dias aí, acho que eu estava lá no Maine, estava frio lá já está bem frio. Para quem está achando que aqui está frio, vai lá para vocês verem como é que está lá. E aí eu estava lá, quase chegando no Canadá, e estava frio, mas as minhas costas estavam doendo muito mesmo. Eu falei assim, não tem jeito, eu já tentei me alongar, já tentei fazer alguma coisa aqui dentro do caminhão e nada. Vou ter que caminhar. Saí, eu estava numa área de descanso muito grande, peguei e dei uma volta. Saí, dei uma volta, assim, acho que deu uns 30 minutos mais ou menos. E na hora que eu cheguei no caminhão, estava um pouquinho cansado, com frio, mas a coluna tinha passado a dor. E aí, eu parando para pensar, né, sobre esse sermão, eu pensando, poxa vida, para mim voltar minha coluna no lugar, eu tenho pagado $20 todas as semanas para ir no quiropractor, para ele ir lá com 5 minutos, estrala para cá e coloca minha coluna de volta, sendo que eu, de graça, sem gastar nada, posso fazer isso sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então, a frase, por favor, pare o mundo que eu quero descer, faz todo sentido na vida do ser humano hoje. E também, Danilo, aquela frase diz assim, que o homem hoje gasta a saúde para ganhar dinheiro e daqui a pouco está gastando dinheiro para procurar saúde. Para poder recuperar a saúde. E não recupera. A OMS define que saúde, o que é saúde, né? O que é saúde? A Organização Mundial de Saúde define que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Até que faz sentido isso aí. O completo bem-estar físico se resulta no conjunto normal e harmonioso de todas as funções biológicas e psíquicas do ser humano. Saúde não é só alguma doença que você tem, alguma dor que você está sentindo. Não. É também problemas psicológicos que temos. Às vezes o comportamento também, né, alguma mania, também é sinal de falta de saúde física em cada um de nós. A saúde integral é mais do que um mero jogo harmonioso de funções biológicas. Existe todo um conjunto
de coisas que Deixa eu ver se eu montar quentinho. fazem com que tenhamos saúde. O plano físico do homem, nós temos a estrutura física, mental e espiritual. A espiritualidade do ser humano também faz parte do bem-estar de saúde de cada um de nós. Liberdade e responsabilidades também faz com que tenhamos uma boa saúde. Se o ser humano não tem liberdade, ele também não é capaz de ser saudável. E precisamos de ter responsabilidades no nosso dia a dia para que possamos ter saúde. Quem já não ouviu lá aquela frase que diz: mente desocupada é oficina do diabo? Então, uma mente desocupada também não é saudável. Precisamos ocupar a nossa mente para que possamos ter saúde. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá em Isaías, versículo 12, capítulo 12, versículo 3, a gente pode encontrar uma das orientações divinas sobre saúde. Você leva para sua casa. Você me leva no seu carro para cá? Sim. Tá bom. Bonito. Isaías 12, versículo 3. Alguém consegue ler? Carrinho vermelho? Você andou no seu carrinho vermelho? 3. Seu carrinho de brinquedo. Você arrumou seu carrinho de brinquedo? Qual carrinho de brinquedo? Aquele carrinho vermelho seu. Na minha versão diz: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Seu carro. Então, O seu carro que você dirige. Ligou. Pode andar, pode andar. a salvação Cadê? de cada um de nós Cadê? também depende da nossa saúde. Muitos de nós, acredito que todos nós já devem ter passado algum período, alguns dias em um hospital. Se não foi lá doente, foi acompanhando alguém. Pode arriscar bebida. E não é algo muito bom de se ver. Mas por que essas pessoas muitas vezes estão no hospital? Muitas vezes, às vezes não doentes, né? Mas não chega ao caso de ir ao hospital, mas a gente fica doente. Por que muitas vezes ficamos doentes? É só por causa do pecado? É só por causa das consequências do pecado que ficamos doentes? Ou existe outro motivo? Nós sabemos que a obediência é um meio para que possamos ter salvação, para que possamos ter saúde. Quem aqui, por exemplo, toma veneno? Ninguém, né? Não faz mal. Mas vamos com um exemplo mais assim, mais óbvio, mais sensato. Por exemplo, eu tenho uma certa alergia à lactose. Eu como queijo, como iogurte, não me faz mal até certo ponto, mas se eu exagerar, comer queijo demais, ou se eu tomar o leite diretamente, me faz mal. Eu, por exemplo, não tomo leite, de jeito nenhum. Eu evito. Às vezes me dá vontade de tomar leite, aí eu seguro e faço, não, melhor não tomar não. Então ninguém fica causando certo mal pra gente, mas às vezes a gente causa inconscientemente. Eu, por exemplo, deixei de praticar exercício físico e isso tem me feito mal, tem me causado mal. Mas é uma decisão de obediência, seguirmos, continuarmos no erro ou não. A saúde
hoje em dia é um assunto de sabedoria. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar os seus frutos. Jeremias 17, versículos 7 e 8. Quando buscamos estar ligado à fonte de sabedoria que temos mais disponível para nós, que é a palavra de Deus, nós somos capazes de ter saúde. Eu acho que todos aqui conhecem ou já ouviram falar dos 8 remédios de Deus. Um assunto que quem gosta muito de falar sobre ele é o pastor, agora até fugiu o nome dele, Michelson Borges. Ele gosta bastante de falar sobre esse tema. E são 8 remédios simples que eu gostaria de dar uma passada rápida aqui nele, que é o ar puro. Vocês sabiam que lá no Japão tem respiradores na rua? Vai lá olhar. Como assim? Vai lá descer agora. Novamente volto. Pare o mundo que eu quero descer. Se essas pessoas, se nós estivéssemos vivendo, ou se eles estivessem vivendo num lugar menos populoso, mais próximo à natureza, será que precisariam de respiradores? Para poder purificar o ar? Sol e planta, o sol. O sol também é um dos remédios de Deus. Eu já vi gente em redes sociais dizendo de forma orgulhosa que não toma o sol porque quer ficar com a pele bem branquinha. Isso não é saudável. Quantos de nós dedicamos tempo fora de nossas residências para poder buscar um pouco de luz solar para que possamos ter saúde? Água pura. Quanto de água nós temos tomado a cada dia? Quanto de água que a gente procura ter tomar? Tem pessoas também, né, que falam que há anos já não toma água. Só refrigerante e suco. Quando está com sede, Coca-Cola. Quando está com sede, Guaraná Antártica. É gostoso? Claro que é. Eu tomo e gosto. Mas a água é mais saudável. Essas coisas, elas fazem parte da contaminação que muitas vezes recebemos e temos em nosso organismo. Precisamos buscar água. E a água, muitas vezes, a falta de água, ela pode causar dor no nosso organismo. Exercício, né? Já falei bastante. O simples fato de, para aqueles que têm quintal, cultivar uma horta no fundo da sua casa, já é um ato na qual você já estará buscando muitos dos benefícios que Deus recomenda para nós. O fato de você estar ali cultivando a sua horta, você tem que ir lá para poder regar aquelas plantas, né? Então você vai estar pegando sol, você vai estar se exercitando, você vai agachar, vai se abaixar, vai se curvar, vai levantar algum peso, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, e você vai estar ali só de quebra, cultivando a horta. Você vai estar fazendo duas coisas:
3 coisas. Você vai estar tomando sol, vai estar se exercitando e vai estar buscando alimentos saudáveis, livre de agrotóxicos. E o cultivo de uma horta é importante para nós. Ao cultivar um jardim, estamos realizando também a obra de Deus, como se estivéssemos realizando reuniões ao ar livre com o próprio Criador. Descanso. Quem aqui descansa de forma apropriada? E não estou falando do sábado, não. Precisamos tirar tempo para descansar. Precisamos de tirar tempo para dormir de forma apropriada. Eu lembro uma vez acho que foi o Silvio Santos. O Silvio Santos fala que ele separa o dia dele em 3 partes. 8 horas é para ele dormir, 8 horas é para ele trabalhar e 8 horas é para ele dedicar à família dele. Será que estamos usando o nosso tempo de forma sábia? Será que estamos descansando de forma apropriada? Os nécios cruzam os braços e destroem a si mesmo. Eclesiastes 4, versículo 1. E aí vem aquela frase também: mente desocupada é oficina do diabo. Quando estamos descansando, não significa que temos que estar totalmente desocupados. Descanso também pode ser lendo algum livro, lendo a Bíblia. É uma forma de descansar. É uma forma de parar as atividades corriqueiras, as atividades que nos geram estresse, nos geram cansaço, e estaremos buscando a Deus, meditando no seu amor. Às vezes algumas pessoas não gostam de ler, mas podem fazer alguma outra coisa, desde que sua mente esteja ocupada e concentrada em algo produtivo. Quem aqui já ouviu falar de osteoporose? Vocês sabem quando foi que começou a falar em osteoporose? Alguém já teve a curiosidade de procurar isso? Ela surgiu com os astronautas. Foi a primeira vez que houve registro da osteoporose. Depois, com a forma como o ser humano passou a viver, que a osteoporose também passou a acontecer aqui no planeta Terra, né? No ambiente, lá no espaço, né? Que eles ficam flutuando no vácuo, mesmo que seja dentro da estação espacial, né? Que tem passando em volta da Terra. Eles ficam de forma que inertes. E hoje, devido a não termos uma quantidade de exercício suficiente, com a idade que vai se avançando, as pessoas passam a ter osteoporose, devido à forma como vivemos. Eu lembro uma vez na faculdade, da gente comentar sobre... Tinha uma matéria que era sobre terceira idade e alguma coisa lá, não lembro. Mas falando sobre isso, sobre as consequências dos idosos, né? Adquirirem artrite, artrose, osteoporose e alguns outros problemas da terceira idade. E eu lembro de surgirem coisas assim, bem, antigamente, quando a gente ia mudar o canal da televisão, a gente precisava levantar do sofá,
e caminhar até a televisão, apertar o botão para trocar às vezes o canal. A gente tinha que gritar para um ir lá para fora e ficar rodando. Tinha uns botãozinhos, umas rodinhas assim na televisão que a gente girava e ia sintonizando a televisão. E às vezes tinha que pegar e ir lá fora e girar a antena também para poder funcionar. Então era tudo atividades que a gente precisava. Teve um tempo também que a gente morava no Tocantins e não tinha nem água encanada, nem eletricidade. Mas a minha mãe queria tomar banho na água quente. Então o que a gente fazia? Tá. Aí o que a gente fazia? Construiu lá um lugarzinho lá para tomar banho, né? De palha. E aí colocou um tronco e pôs um tambor de 200 litros em cima desse tronco. Aí pegava a água da cisterna, subia na escada e colocava água lá nesse galão lá, nesse tambor lá de 200 litros até encher. Aí o sol escaldante lá do Tocantins esquentava aquele tambor lá de metal e a água estava morninha no final da tarde. Então, isso tudo eram formas de fazer exercício físico. A horta que a gente tinha, ela ficava, eu acho que uns 400 ou 500 metros. Não? Não. Pertinho? Mas tudo bem. A gente tinha que descer, sair dali do quintal da onde a gente morava, descer e ir lá para poder cultivar a horta, porque a água ficava passando. Então, da casa que nós morávamos lá, eram uns 500 metros. Então a gente tinha que. A horta do porco era uns 20 metros. É isso. Aí a gente tinha que caminhar aquilo ali tudo para ir lá no colo. E aí eu lembro que tinha regador, era bem pequenininho, mas tinha um regador lá para a gente poder ficar aguando aquilo lá. Eu lembro que juntava também uma pilha enorme de esterco, e aí a gente tinha que ficar aguando aquele esterco ali para curtir o esterco, para fazer novos canteiros. Quando chegava o tempo da seca, o córrego secava, e aí a gente furava uma cacimba, que era uma pequena cisterna dentro do leito do córrego para poder ter água. Então, às vezes secava o poço também, viu? Aí ficava bom, precisava tomar banho. Brincadeira. Então, a vida que a gente tinha nos antepassados, né, mais antigamente, sem a tecnologia que temos hoje, era uma vida que permitia ter o exercício físico. Era natural o exercício físico. Na minha casa, para ter televisão, os meninos já tinham 13 anos. A gente tinha uma televisão lá, assim, acho que até essa idade aí, mas era uma televisão preto e branco. Eu acho que 10 polegadas a televisão. Era menor que esse tablet aqui, ó. Era a televisão que tinha lá em casa, então não tinha graça aquilo. Mas depois que surgiu uma pressão de 14 polegadas lá, a gente não saía da frente do trem. Moderno. 1 Coríntios, versículo 10, 31, diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa máquina, que é esse corpo que Deus deu para cada um de nós, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser alimentado. E um dos outros remédios aqui que Ellen White apresenta é a temperança. A temperança é o que nós comemos. Uma vez eu não gosto muito de peixe, não. Difícil eu comer peixe. E aí, às vezes, a gente sente cheiro de
dessas comidas aí que é feita de frutos do mar. E aí eu senti o cheiro do tal do camarão. E eu falei assim, gente, mas que trem fedido. Como é que esse povo come esse trem? E aí eu, assim, sem procurar, sem estar procurando, né? Tempos depois eu encontrei lá. Dizem que o tal do camarão, ele é primo, ele faz parte da família dos artrópodos. Você sabe quem que faz parte da família dos artrópodos? Barata. Além do camarão? Baratas. Barata. Ou seja, o camarão é a barata aquática. Então, será que a gente pode ficar comendo qualquer coisa? Depois aí do pecado, a gente falou na lição, né, que ao mesmo tempo que a gente encontra uma rosa, uma roseira, é aquela coisa ali bonita, bem detalhada, tem até um cheiro gostoso, ela também tem espinhos. E apesar dela ser bonita, ninguém pega as pétalas dela e enfia dentro da boca para comer. Nem sempre o que é bonito também foi feito para a gente se alimentar. Nem tudo que tem nesse mundo Deus deixou para que nós usássemos de alimento. Então temos que ter temperança. E temperança não é só comer o que é saudável, mas também a quantidade na qual usamos para nos alimentar. Momentos adequados para se comer, a quantidade de vezes que nós comemos. Eu lembro aí, na faculdade, teve uma vez, eu lembro que teve até uma discussão que estava na moda uma dieta lá que você se alimentava de 3 em 3 horas. E aí a gente já tinha passado por anatomia e tudo mais, e eu questionei o professor o seguinte, que como que aquilo era saudável, sendo que o nosso organismo, nosso sistema digestório, ele tem uma fase que a gente se alimenta, vai para o estômago, e aí acontece o processo de digestão, onde desce o suco gástrico, é liberado o suco gástrico ali dentro do estômago, e tem um processo que é demorado, não acontece assim instantâneo. E aí eu questionei, falei assim, mas como assim? Que de 3 em 3 horas, isso aí vai ter consequências para o organismo. Não, isso daí é que você vai comer em poucas quantidades e não sei o que e tal. Fez uma argumentação toda lá que, como era limitado, né, meu conhecimento, ser um jovem, né, aprendendo ali com meus 19, 20 anos, não tive como argumentar, mas aquilo ficou na minha cabeça, que aquilo fazia mal. Depois a gente fui estudar ali o livro Conselho sobre Regime Alimentar, que a gente vai adquirindo outro conhecimento, surge estudos. Aí há pouco tempo atrás aí eu lembro falando que acho que até a Organização Mundial de Saúde recomendando evitar esse tipo de alimentação, esse tipo de dieta, de comer a cada 3 horas, porque sobrecarrega o sistema digestivo. Ou seja, precisamos ter temperança, precisamos ter horário para comer, horário para dormir. O descanso também faz parte da temperança. Precisamos ter um horário para dormir, precisamos ter um horário para levantar, um horário para trabalhar. O cérebro é uma fábrica que recebe matérias-primas, elabora e produz pensamentos. Satanás trata de introduzir-se em nossa mente pelas avenidas da alma e passar do subconsciente ao consciente por meio do que nós ouvimos e enxergamos. Quanto tempo temos
passado com coisas fúteis na nossa vida. Temos tido temperança também com como passamos o nosso tempo? E por último, confiança em Deus. Filipenses 4:8 diz: portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto ocupai o vosso tempo. Jeremias 17:7 diz também: bendito o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Isaías 48:18 também diz: se tivesse dado ouvido aos seus mandamentos, então teria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Temos confiado em Deus? E tem vários outros versos aqui, que eu separei. João 14:27, 3 João 2, João 10:10. Existem muitos conselhos, muitos versículos incentivando a confiar em Deus. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Precisamos também buscar a mesma disciplina, a mesma temperança que Cristo, o nosso melhor exemplo, teve e deixou aqui para cada um de nós. Ao entregarmos a nossa vontade, as nossas vontades a Deus, capacita-nos e comprova-nos o quão agradável e perfeita é a vontade de Deus para conosco. Nunca foram mais necessários os conhecimentos dos princípios de higiene do que são necessários nos tempos de hoje. Como filho de Deus, temos toda a luz necessária para viver uma vida sã e saudável, com o propósito de Deus para cada um dos seus filhos. O que nos falta é colocar tudo isso em prática. Para que possamos gozar das bênçãos que Deus nos deixou, precisamos apenas colocar em prática. Pela graça de Deus, cada um de nós devemos nos tornar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que possamos executar o nosso caráter, escutar o nosso Criador, as seguintes palavras de Mateus 25, versículo 21, que diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus, Ele quer que tenhamos saúde, Ele quer que sejamos pessoas felizes, mas para isso a gente precisa escolher que a gente quer isso para a nossa vida. Não adianta trabalharmos em demasiado, não adianta dormirmos fora do horário ou dormirmos pouco, que nós não teremos o que realmente é importante para cada um de nós. Eu falo isso não como se eu fosse um exemplo a ser seguido. Tem muitas coisas que preciso melhorar ou voltar a fazer. Talvez mais do que boa parte de nós aqui na igreja, eu sei de muita coisa sobre saúde, por ter estudado por um tempo,
mas nada disso eu tenho feito. Nada disso eu tenho buscado para a minha vida. E precisamos dar uma mudança na nossa vida. Que cada um de nós possamos buscar o que temos à nossa disposição, o conhecimento que está aí para cada um de nós, para que possamos ter uma vida mais saudável e uma vida mais feliz acima de tudo. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e ajudar a cada um de nós a fazer o que é melhor. Que Deus nos abençoe.